RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 25 de outubro de 2018. 25 de outubro, hoje encerram-se as propagandas eleitorais, conforme determina a legislação nacional, né? Minha gente, faz bem, o pessoal está saturado já, sabe? São 2 turnos e o pessoal já mais ou menos decidiu, né? Já naquele primeiro turno tinha os deputados, né? Federais, estaduais, senadores, e agora ficou esse segundo turno para alguns estados, os governadores e a presidência da República. Eu continuo dizendo aqui para vocês o que eu digo todos os dias nesse período. Esse direito sagrado não jogue no lixo. Exercite o direito do voto, que é seu, exclusivamente seu. Defina a melhor escolha, defina o melhor candidato, o melhor currículo, examine detidamente, não vote no amigo, no bonitinho, no feinho, ou coisa mandou, ele me pediu para votar no coisa. Não, parei um pouquinho. Aí não é o caminho. O caminho é você, exclusivamente, escolher o seu candidato. Examinando profundamente propostas históricas, né? Que é o currículo, o que fez, o que não fez, de onde veio, para onde vai. Porque senão você está botando o destino do país, do estado, não se sabe aonde. Então a responsabilidade é sua, não se queixe depois, não chore sobre o leite derramado se fizer a péssima escolha. Então a hora é agora, é domingo, e vá votar. Nada de voto em branco, voto nulo, voto... Não, vai lá e vota determinado, fulano, e ponto final. E tenha consciência, né, de que você votou decidido no que você examinou como o melhor. E aí vai ter tranquilidade, né? A consciência não vai lhe acusar de nada, ok? Luiz Fernando Zac. Preparado para domingo, né? Eu acho que essa opção, esse momento extremamente importante do Estado e do país, nos obriga, Silvas, a ter essa consciência do voto, né? Acho que é um momento único no país, é um momento extremamente diferente no Estado, porque há um processo de reeleição ou há um processo de mudança. Quer dizer, a gente tem que pensar muito, principalmente no Rio Grande, na questão estrutural do Estado. Seja quem for o novo governador, mas é o momento de fazermos uma grande reavaliação e tentar aí uma unificação, tentar que haja um entendimento da sociedade. E quando eu falo sociedade, falo também de todos os poderes, a Assembleia, o Poder Legislativo, o Poder Executivo já tem dado essa demonstração, mas o Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria, que vai ser o momento de todos terem a participação nessa reconstrução do Estado. E falo isso antes da eleição do novo governador. Não adianta somente transferirmos toda a responsabilidade para o Poder Executivo, para que o Poder Executivo faça unicamente a sua parte. Parece que cada vez mais está no limite nas ações do Poder Executivo. Os governos, o atual governo fez tudo aquilo que me parece à distância, mas me parece que era possível de ser feito, mas deve haver uma contribuição de todos nós, né? De todos os poderes. Não pode haver diferenças de um poder tem seu salário parcelado, os outros recebem rigorosamente em dia, o poder executivo com salários congelados, os outros poderes tendo aumentos ou a própria correção anual. Quer dizer, essas diferenças fazem com que haja uma distorção na sociedade, não é o que nós queremos. Nós temos que pensar no Estado e no futuro desse Estado antes da eleição do governador. E, evidentemente, que fazer essa reflexão na hora de darmos o nosso voto. Quem tem a condição de fazer isso, quem pode construir esse entendimento coletivo, porque senão nós vamos continuar mais 4 anos remando e cada vez mais convivendo com as dificuldades estruturais do nosso Estado. Perfeito. Simone Magalhães. É uma votação, uma eleição inédita, né? Acho que vai ficar para a história, para os livros de história essa eleição. É uma pena que ela está sendo tão
tão mal utilizada, né? Porque cada vez mais o brasileiro, eu acho que está arregaçando as mangas, está mostrando aí fora que precisa fazer alguma coisa nesse nosso país, e eu acho que essa eleição mexeu com o brasileiro. Infelizmente não foi exatamente como a gente gostaria que fosse, porque muitas notícias falsas, muitas brigas. Mas enfim, eu acho que domingo está chegando e tomara que as pessoas tenham consciência do que vão votar e assuma a sua consciência, assuma a sua responsabilidade, vote, cobre, participe. Não adianta a gente ficar só esperando que os governos façam. A gente tem que fazer a nossa parte também, cobrar e fazer como cidadão. Então, eu deixo essa mensagem para todo mundo. Silvio Lopes. Mestre José Silva, eu acho que essa eleição, a Simone e o deputado Zac também já tocaram mais ou menos nisso, ela, para mim, é uma eleição histórica no Brasil, nunca houve momento como este. Ela tem a questão de hipocrisia e de paradoxo. Por exemplo, nunca se teve no Brasil uma eleição em que o aspecto ideológico que está por trás dos programas do partido seja claramente exposto ou dissimulado, se manifestou nesta eleição. Ou seja, nós temos uma ideologia que está nos levando para um determinado rumo, que é o que nós não queremos, né? Aí tem exemplos como a Venezuela, como a Cuba, etc. e tal. E, por outro lado, temos um projeto que está querendo resgatar o Brasil, aqueles valores que nós fomos perdendo, o valor da família, o valor das crenças, o valor das liberdades, o valor da moral e da ética que perdemos. Então, eu acho que é uma eleição histórica que nunca teve, como a Simone falou, nunca teve no Brasil e vai ficar marcado porque o Brasil chega num momento de inflexão. Onde queremos chegar o país? Quer dizer, o Brasil está fazendo, a sua decisão neste domingo vai ser para que modelo de país que nós queremos. O modelo de país como está, atualmente, que está nos levando para o fundo do poço. Nos indicadores de humanos, nós estamos em último lugar, qualquer paísinho da África ganha do Brasil, e esse rumo nós não queremos para isso. Então, a decisão vai ser nossa. Pela primeira vez, nós, eleitores, José Silva, vamos ter a capacidade de dizer aqui, ó, nós queremos este Brasil. E o que nós colocarmos na urna no dia 17, aliás, no dia domingo agora, na urna, na eleição, nós vamos colocar assim, ó, este é o rumo que eu quero para o Brasil. Depois não adianta se queixar, vamos colher o fruto que nós plantarmos. Perfeito. Daniel Daló. Boa noite. Bem, satisfação, tranquilo. Eu acho que essa eleição tem dois aspectos aqui fundamentais. Primeiro, a eleição federal, ela é dois candidatos totalmente antagônicos. Fica fácil qualquer análise. Mas eu vou meter um pouquinho a eleição do Estado. Nós temos dois candidatos muito parecidos, com ideias parecidas e hoje debatendo principalmente uma certa ofensa pessoal entre os dois, que não vem ao caso, mas as ideias são parecidas. Por quê? O Estado veio de um problema grave de caixa, veio de um problema grave na recuperação de impostos e etc. O atual governo, Sartori, fez um trabalho sofrido, no sentido de que conseguiu ajeitar em parte as contas, né, para tentar uma continuidade. E o candidato de oposição pensa também da mesma forma, com algumas ideias divergentes de como vai resolver isso. Então, o que eu acho que o eleitor tem que pensar? Leia os planos de governo de cada candidato. Saiba em quem está votando. Não há um completamente diferente do outro no Estado. Isso é muito importante para nós gaúchos, para o nosso Estado do Rio Grande do Sul, que nós saibamos quem que nós vamos colocar para governar os próximos 4 anos. Serão anos menos complicados, mas que se não tivermos um plano decente de governo e de crescimento, voltamos à estaca zero. Agora, Daniel, eu acho que está absolutamente correto, né? Nós temos que nos inteirar qual é o programa, qual é o compromisso, porque o papel aceita tudo. Eu estou vendo aí um candidato na questão nacional, não é na questão estadual, dizendo que vai aumentar imposto, que vai aumentar salário, que vai aumentar... Nós sabemos que não é assim. Né? Nós sabíamos que não é assim, quer dizer, é fácil, na véspera, 2 dias antes, Simone dizer, não, eu vou aumentar o salário mínimo, eu vou aumentar em 20% a bolsa, Vai reduzir o gás.
eu vou reduzir o gás. E não fez porque até hoje? Foram 16 Ah, não está escrito no papel. Depois a gente vai cobrar, mas vem cá. Mas não estava lá. Eu pensei. Quer dizer, eu acho que o eleitor hoje está muito maduro. Acho que é um momento de consciência da sociedade muito maior. A sociedade está sabendo e consegue diferenciar. E eu concordo contigo mais uma vez. Eu acho que o Rio Grande do Sul, felizmente, tem um nível muito semelhante de propostas, de projetos. Então, é importante que nós possamos olhar os projetos, os programas de cada candidato. Se esse candidato será que tem a condição, tem a experiência, vai poder fazer ou não vai poder? Essa reflexão tem que ser feita. Perfeito. Vamos adiante, dizendo que nós estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Estamos aí com o nosso sinal, a nossa programação nos municípios mais importantes, mais numerosos, né, de grande comunidade. Estamos aí com a nossa grade de programação muito bem elaborada, levando ao vivo a nossa programação, especialmente o nosso programa Atividade. Estamos também ao vivo nas plataformas, né, como o YouTube, RDC TV Digital, Facebook e Instagram. Então te liga aqui na nossa emissora, fidelizando cada vez mais a sua sintonia conosco aqui, ok? RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Referência nacional em gestão e organização. Alô, lojista, se você não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, comete um equívoco. O Cindy Lojas oferece tudo de bom para que você prospere cada vez mais no seu estabelecimento comercial. Alô, lojista, seja associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, onde se faz um varejo mais forte. Vamos adiante ainda dizendo que temos que falar aqui de Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos estão ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio, o ponto de encontro. Barranco, Barranquinho. Lá estão Chiquinho Tasca, Elcio Furini, assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos esperando você para que passe ali momentos ímpares. O Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. O Barranco agora oferece, inclusive, né, aquele bosque, como eu digo ali fora, né, pássaros cantando, especialmente sabiás, né, porque dá para dar uma lagarteada, um happy hour, ainda com pôr do sol, batendo ali, né, naquela mata. Então, é um ambiente maravilhoso. Fora Essa semana eu estava lá e estava te assistindo. Pois é, um ambiente climatizado, maravilhoso também, oferece o Barranco, subindo ou descendo a Protásio. A revista Veja consagra o Barranco como o melhor lugar para levar o amigo turista. Não leva castigo, todo mundo lá sai de lá encantado. Por isso a revista Veja elegeu o Barranco como o melhor lugar para levar o amigo turista. Chegue ele por onde chegar, venha de onde vier, ok? Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja sem adição de água ou açúcar. Só sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Uva laranja sem adição de água ou açúcar. Pugina.org. Se você quer informação política, acesse pugina.org, comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina, nosso companheiro de bancada, que tem esse site blog, texto e imagens, portanto, ilustrados, ok? Então, formação e informação política, acesse pugina.org. Vamos adiante ainda dizendo que eu vou mostrar um instrumento que é criminoso. Se você, ao dirigir, usar celular, ao dirigir, comete um grande equívoco também. Pode estar chamando a morte sua, de quem está com você no veículo e de quem vem no sentido contrário. Telefone ao dirigir, nem sob tortura. Desliga, silencioso, deixe longe de você, mas não acione o celular sob hipótese nenhuma. É de altíssimo risco, você pode não voltar ou ter sequelas gravíssimas. Por favor, olhe aí a campanha que nos traz o Detran do Rio Grande do Sul. Mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ok, vamos adiante, dizendo que a auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A auxiliadora predial é PhD em administração de condomínios, venda e compra e venda de imóveis. Tem uma sede no Rio Grande do Sul, sua matriz, onde domina o mercado, evidentemente, pela sua competência, e está também em São Paulo, com outra sede, aquele ambiente exigente como o ambiente paulista, né? Um grande estado nacional. Lá a auxiliadora predial vai muito bem, obrigado também.
Telefones Auxiliadora Predial. Aqui em Porto Alegre é o 3216-6100, lá em São Paulo é o 11 2348 4000. E o site é auxiliadorapredial.com.br. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Se você tem algum tipo de problema financeiro, eu diria que tinha, eu garanto que tinha. E se quer prosperar, também tem onde buscar esse recurso financeiro, no Grande Banco do Sul. Aliás, nós temos que ter sempre o Banricompras, que é o melhor instrumento na carteira de qualquer pessoa, na bolsa de qualquer mulher, seja um jovem, enfim, qualquer pessoa. Banricompras é espetacular, é o cartão maravilhoso de um banco. E o Banrisul é o Grande Banco do Sul, evidentemente, que traz a melhor taxa, melhor atendimento, tudo para você, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, prosperar, e se tiver qualquer dificuldade, também vai simplificar essa dificuldade batendo 10 horas, abre a agência, bata lá no seu gerente e resolva tudo. Banrisul, o Grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Ok, adiante vamos, dizendo que nós temos que falar aqui de Gimo Multisuperfície. Olha aqui, minha gente, tá chegando aí o verão, o pessoal fazendo a faxina na praia, por exemplo, né? Abrindo as moradas de praia, seja aqui no corporativo, no escritório, consultório, na empresa, no domicílio, na residência. É Gimo Multisuperfícies. É sensacional. Então te liga, porque o seu dia tem 24 horas, não desperdice seu tempo. Dá uma olhada no que faz, produtos Gimos, qualidade comprovada, e o Gimo Multisuperfícies é extraordinário. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Ok, vamos adiante falando de Vidrobox Blindex. Pensou em vidro para a construção civil, vocês podem falar somente no líder nesse segmento, que é Vidrobox Blindex. Líder desde 1971. A qualidade do vidro está aqui. Olha que fechamento de sacadas é um negócio espetacular. Fechamento de sacadas é um negócio espetacular. Né? Temos aqui vidros curtos, planos, lisos, impressos, envidraçamento de fachadas, que é aquele pele de vidro. É um negócio espetacular. Então, tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. Telefone Vidrobox Blindex é o 3302-4343 e o site é o vidrobox.com.br. Vamos passar rapidamente pelo futebol. Copa Libertadores da América. Depois do Grêmio vencer o River Plate por 1-0, nós tivemos ontem o jogo do Boca Juniors na Bombonera, bombando, lotadíssima, com o Palmeiras. Palmeiras, surpreendentemente, perdeu por 2-0. O Grêmio venceu por 1-0, o Boca. Os especialistas, nós aqui somos amadores, comentamos, né, às vezes com o coração até, e muitas vezes, mas de maneira muito, muito tranquila. Tem algum problema aí, tem algum problema. Então, o que acontece? Nós temos que ver aí a situação que se encaminha. Os especialistas, os grandes comentaristas, aliás, o Fernando Zac é um especialista em futebol, dizem que a coisa se encaminha para uma final entre Grêmio e Boca. O que me diz, Zac? Todo mundo não, a grande maioria apostava primeiro que o Palmeiras estaria na final. Que entre Palmeiras e Boca, o Palmeiras era o grande favorito, até porque o Palmeiras, na fase classificatória, tinha ganho do Boca na Argentina, depois tinha empatado já classificado em São Paulo. E o Grêmio e o River havia uma paridade maior, um equilíbrio. Duas equipes com tradição, duas equipes vencedoras, e não se tinha com muita clareza um favoritismo para a classificação. Se imaginava que o River pudesse ter um resultado positivo em Buenos Aires e o Grêmio teria a condição, a capacidade da reversão do resultado em Porto Alegre. Surpreendentemente, ou quebrando esse pensamento inicial, o Grêmio venceu em Buenos Aires. Então, o Grêmio traz
para Porto Alegre, uma vantagem enorme, porque são duas equipes muito parecidas. Mas eu vejo, se a vantagem do Grêmio do resultado não é só pelo resultado, é que vai obrigar o River a jogar da maneira que ele não sabe jogar. O River se caracteriza, e principalmente esse time do Galhardo, de ser um time muito rápido do meio para frente. É um time que precisa de espaço e, consequentemente, é um time que joga no contra-ataque. Nesse jogo em Buenos Aires, ele tinha que ter iniciativa, porque ele queria fazer o resultado, e ele não conseguiu. O Grêmio inteligentemente fechou os espaços, botou uma linha de 4, outra uma linha de 5 na frente, e só o Jael fazendo ali a cabeça do meio-campo, e fez com que o River não tivesse os espaços para usar da sua velocidade mesclado com a técnica que tem seus atacantes. E aí encontrou todas as dificuldades. Como o Grêmio tem o resultado, olha, quem vai ter que se jogar, quem vai ter que sair para o jogo, quem tem que buscar o resultado no jogo da volta em Porto Alegre é o River Plate. E aí me parece que se o Grêmio, se tiver a volta do Everton, o Grêmio vai ter essa jogada que também não teve em Buenos Aires, porque não tinha característica de algum jogador que pudesse ter essa mesma, ser parecido com o Everton. Quer dizer, o Grêmio lá não teve o contra-ataque. O Grêmio fez o conceito, vai ganhar, vou tentar ganhar na bola parada. E fez assim um gol no escanteio. Aqui não, aqui vai ter o espaço, se jogar o Everton vai ter o contra-ataque com muita eficiência. Mas nós estamos no C, né? C. São duas equipes muito qualificadas, são equipes experientes, são equipes que têm condição e o jogo está aberto. Qualquer resultado aqui é possível. Mas eu entendo que o Grêmio tem uma grande vantagem. Já o Palmeiras, aí é uma dificuldade maior, porque o Palmeiras, mesmo jogando na sua casa, tem que fazer 2 gols no mínimo para levar para o pênalti. E não pode tomar gols, gol qualificado. Se tomar um gol tem que fazer 4. E vai jogar contra uma equipe não tão boa como a do River, no meu entendimento, mas uma equipe copeira, uma equipe experiente, uma equipe que chega mais. O time do River é mais leve, o time do Boca é quebrador de bola, chega um pouquinho mais intenso. Entendo que hoje... É mais cascudo. É mais cascudo. Hoje, se tiver que botar um favoritismo, eu botaria Grêmio e Boca. Perfeito. Daniel Daló. Questões óbvias, eu vou comentar pouco, sou colorado. Mas a maioria da bancada aqui. Hoje... Graças a Deus. Mas a questão é a seguinte, analisando friamente, o nosso grande opositor aí ao Inter, o Grêmio, tem que dar a mão à palmatória que o Grêmio tem uma facilidade, estávamos comentando antes, e ele gosta desse campeonato. Ele gosta da Libertadores e ele vai bem na Libertadores. É talhado para isso? O Grêmio não está com time, mas ele sabe jogar. E comentávamos também anteriormente, o Renato sabe o que está fazendo. Então, esse é o tipo do campeonato que, se o Grêmio vier a vencer, ele vai vencer não só porque tem alguns jogadores que são bons, mas vai vencer principalmente porque tem técnico e sabe o que fazer com o time. E vai se classificar porque vai se classificar em casa, né? Isso é uma coisa que tem que se respeitar. E o estádio do Grêmio hoje é um estádio quase uma bombonera, né? Até pela forma que ele foi construído, ele abafa, né? Mas minha visão é essa. Acho que o Grêmio tem agora facilidade para uma final e, se for com o Boca Juniors, acho que ganha. Com o Palmeiras, eu vou dizer que fica bem mais complicado. Eu também acho. Eu sou da opinião que o Grêmio, eu como gremista, eu prefiro 10 vezes, 1000 vezes que seja uma final com o Boca e jamais com o Palmeiras. Jamais com o Palmeiras. O Grêmio não se dá bem jogando com o Palmeiras. E brasileiro com brasileiro. É uma disputa muito mais acirrada, eu acho. É difícil. É muito mais difícil. Claro que os argentinos são raçudos, são copeiros, tem todo esse brilho futebolístico, mas eu ainda prefiro disputar uma final de Libertadores com o Boca e não com o Palmeiras. Mas não te esquece que o Boca tem tradição de ganhar, o Palmeiras não. Nessa competição, o Palmeiras ganhou uma vez. O Filipão toma 7-1 na Copa do Mundo, mas chega para enfrentar o Grêmio, onde ele aprendeu tudo e fez o seu próprio nome, ele vem e patrona. Não devemos esquecer que em 95, o Grêmio deu 5-0 no Palmeiras aqui. E perdeu 5-1. E perdeu de 5-1 lá. Quer dizer, o Palmeiras pode reagir. Eu acho que não está favas contadas nesse jogo. Agora, tanto o Zac, que é espectro de futebol aqui, o Dr. Daniel, tocaram mais ou menos no assunto. Eu acho que o Grêmio hoje, o grande diferencial do Grêmio é o seguinte: ele tem uma zaga que é a seleção da seleção brasileira e argentina. É o da seleção brasileira, que é o Jeromel, e o da seleção argentina, que é o Kahneman.
Quer dizer, eu sinceramente, eu nunca vi dois zagueiros jogarem tão bem como eles jogam. Eles sabem, eles se completam. Os caras tentavam, né? Tirava o Jeromel, tirava o Kahneman. O Kahneman é o guerreiro, né? Mas não foi bem o Kahneman. Ao contrário do que todo mundo disse que foi bem, as duas chances que o Sim, foi em cima dele. Que o River teve de cabeça dentro da Mas área. jogou muita bola. Não, mas aí tinha uma coisa. Jogou muita bola. Apesar O River teve duas chances de trabalhada. gol. As duas foram em cima dele. Mas sabe por quê? Ele estava com o craque. cartão amarelo e o juiz estava em cima dele, então ele estava se cuidando. Aí quando o juiz deu o cartão amarelo. As duas foram antes do cartão. O cartão foi na terceira. Mas ele estava alertado, tinha alertado ele que ele não podia tomar Mas cartão aí eu amarelo. acho que o treinador errou, porque Desprezaria o Kahneman no teu time. revertamento. Desprezaria o Kahneman no Internacional. Não se queria. Eu não sei se joga mais com o Cuesta. Honestamente, eu concordo com o Silvio. Eles se completam muito bem. Se tu tirar o Jeromel dele e botar um outro zagueiro comum, não tão bom como o Jeromel, o Kahneman não vai ter o Bota o Bressan já é pior. Mas só para complementar, Silvio, então o Grêmio hoje, além disso, ele tem maturidade. Olha, 62 mil espectadores no Monumental de Nunes. E o Grêmio jogou como se fosse na Arena. Aliás, ele joga melhor fora do que na Arena. Então, isso conta também. O Grêmio é um time que está há 3 anos praticamente formado. Os caras se conhecem bem e tal. E ainda, e fora as defecções, né? O Luan e o Cebolinha, pô, são fundamentais para o Grêmio. Quer dizer, aqui terão, como disse o Zac, o Grêmio vai ter mais chance de até, inclusive, ganhar deles aqui também. Perfeito. Fala, Simone. Então, ontem teve show da Shakira. E ela foi no Grêmio. E ela foi na Pois Arena. né? Os gremistas estavam reclamando, né, do show da Shakira, que ia estragar o gramado. Pô, Porque o Bernardoni foi visto lá no show da Shakira. É mesmo? O Bernardoni estava lá. O Bernardoni estava lá. nem imagino. O show Bernardoni. da Shakira ontem. Bernardoni está homizado. Lugar incerto e não sabemos. Ayrton Domingos Bernardoni. Bom, vamos adiante dizendo que luminária, luz em todos os sentidos. É sensacional. As tendências mais modernas em iluminação técnica ou decorativa passa pelas lojas da luminária. Essas tendências internacionais, né, estabelecem aos projetistas, arquitetos, decoradores um ganho singular, porque ali eles encontram as melhores opções para um projeto de iluminação, seja técnico ou decorativo. Essa é a grande virtude. E até no esquema faça você mesmo, quer dar uma arrumada na casa, enfim, a pessoa pode ir ali também, nessas duas lojas maravilhosas da luminária, e resolve tudo. Um atendimento espetacular, altamente qualificado, profissionais lhe atendendo e produtos de primeira grandeza e preços compatíveis. A luz em todos os sentidos, luminária, iluminação técnica e decorativa. Endereços: Quintino Bocaiúva, 877, bairro Moinhos de Vento, e lá na Venceslau Escobar 2150. Telefones 51 30 19 6877 e 32 68 29 29, e ainda temos o luminária@luminária.com.br. Faça um projeto altamente elaborado, seja residencial ou comercial. As linhas mais desejadas em iluminação passam pelas lojas da Luminária. A luz em todos os sentidos. Aspecir Previdência, certeza de um futuro tranquilo. Alô, chefe de família, se você não tem um plano de previdência complementar, comete um equívoco, porque na hora de qualquer dificuldade que se estabeleça, pode acontecer, estoura lá no seio familiar. Você não vai oferecer aquilo que normalmente, regularmente oferece para sua família. Então, é indispensável um plano de previdência complementar. Aí surge a importância da centenária Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. É uma empresa com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, telefone 3228-1999, e o site é aspecir.com.br. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo, Silvio Lopes. José Silva, não dá para fugir. Eu acho que essa questão da eleição ainda toca muito diante de nós, né? Então é preciso também dar uma conferida nisso. A Igreja Católica, por exemplo, que eu nunca vi a Igreja Católica ter um posicionamento como ela está tendo nesta eleição. A Igreja Católica, a gente sabe que sempre foi muito ligada à questão da esquerda e tal. Criou instrumentos dentro da Igreja Católica que complementam muito do Partido dos Trabalhadores. Mas nesta semana, a CNBB soltou uma nota que está circulando aí, inclusive eu li essa nota da própria CNBB, orientando os seus católicos, cristãos da Igreja Católica, a ter um certo cuidado e evitar votar naqueles candidatos, naquela ideologia que está desvirtuando as questões cristãs. Tem muita gente aí pegando a cruz, a imagem de Jesus Cristo, fazendo o que querem da imagem de Jesus Cristo, depredando igrejas, depredando santos e tal. E isso mobilizou tanto a Igreja Católica quanto os evangélicos. Veja bem, a reforma protestante, lá com Martinho Lutero, no século XVI, ela provocou uma disenção entre católicos e protestantes.
E nesta eleição, por incrível que pareça, o Bolsonaro está conseguindo fazer com que haja uma aproximação que nunca tinha havido aqui no Brasil entre os católicos e os evangélicos, protestantes e evangélicos. Então é uma coisa que é algo assim muito novo. Essa eleição é por todas as coisas que envolvem essa eleição e até por isso é uma coisa paradoxal, é uma coisa que nunca aconteceu no Brasil. É algo absolutamente diferente. Então eu vejo que realmente a Igreja Católica, a própria OAB fez aí em agosto um comunicado para que as pessoas votassem conscientes e a Igreja Católica e os evangélicos subscreveram um documento dizendo assim, ó, não vote em candidato corrupto ou que esteja ligado a partidos que tenham sido flagrados em corrupção. Esse é o primeiro passo, eu acho que tem que fazer. E aí, Fernando Zac? Eu acho que é uma depuração natural, né? Eu acho que cada vez mais a consciência da sociedade, essa eleição que chama a atenção de todos é a participação ativa de pessoas que nunca se envolveram em política, que nunca se envolveram em processos eleitorais. Hoje estão, além de participarem ativamente, estão fiscalizando, estão acompanhando, que isto é um processo depurativo, não se faz de uma eleição para outra, mas sem dúvida alguma se iniciou o processo e vai se fazer cada vez mais intensamente. Eu só queria, Silva, se me permitisse, eu vi hoje uma notícia que o Lewandowski, que eu fiquei preocupado, e ele autorizou a liberação de mais ou menos 10 mulheres que estavam presas por tráfico de drogas, por terem filhos pequenos, para que possam cumprir a pena domiciliar, a pena na sua casa. Eu acho, claro que tem a parte humana, não tem a menor dúvida, mas o meu medo é que daqui a pouco... Sim, mas 10, quantas tem nessa condição no país? Mas daqui a pouco abre a porta. Vai liberar para todas? Abre a todas porta, terão o mesmo direito. E tu cria um procedimento de investimento dessas pessoas envolvidas em droga em utilizarem mães recentes para que façam esse trabalho de mula. Porque se for preso vai ser... O famoso não dá nada. É isso aí, tem que cuidar. Eu fiquei assustado, porque nós estamos tratando de droga, nós estamos tratando de gerações futuras. Quer dizer, se a droga está sendo facilitada para chegar no jovem, aí evidentemente que eu tenho que ficar preocupado. Daniel Dalon. Boa questão. Lewandowski, a gente sabe as inúmeras decisões que ele anda dando, bastante controversas, né? Polêmicas, e dificultosas, assim. Mas é uma questão importante que tu levantaste aqui. As mães, né? Ligadas à droga. O que veio antes? Elas estavam na droga e engravidaram e tiveram filho, ou elas tiveram filhos e aí por uma circunstância social, não justifica, mas talvez explique, né? Tiveram que entrar nesse mundo para conseguir algum tipo de valor. Mas isso complica bastante, uma vez que liberam-se hoje 10, amanhã 100, que falaste ficou muito claro. Bom, virou um belo do mecanismo. Vamos oferecer para que seja difundido mais ainda a droga no país através das mães. Imagina que caos. Isso não é brinquedo. Isso, na realidade, é sempre o Brasil justificando o final do processo. Nós temos que pensar no começo do processo. Ao invés de largar 10 mães, como é que estão essas crianças? Né? Estão com quem? O Estado, como que ele está vendo isso? Onde é que está a escola? É lá atrás. Esse tipo de medida, ela é paliativa. Ela pode ajudar num primeiro momento, no segundo momento, como o Zaca falou, vai ser muito pior. Porque vai se tomar isso por... agora é o normal, vamos fazer assim. E a bandidagem, sabe como é que funciona? Eles são muito inteligentes, eles vão buscar. Inclusive, existe um candidato aí prometendo que, a partir, se ele for eleito, ele vai liberar todos aqueles que cometeram pequenos delitos. Ora, muitas vezes a droga é considerada pequeno delito. Claro. Né? E aí, como é que nós ficamos? A população agora fica com muito mais medo ainda, porque daqui a pouco, quer dizer, o cara, na minha época, eu sou de uma geração que nós somos mais ou menos, né, Zaque? Contemporâneos, mais ou menos. Mais ou menos. E, na verdade, a nossa geração, o único cara que incomodava, mas não fazia mal para as pessoas, era o punguista do trem, do bonde.
tu entrava no bonde, portas abertas, na frente, atrás, entrava, punguista ele, tirava, quando eu não conseguia tirar, ele ia embora, mas não te machucava. Hoje o cara pega, se não consegue ter celular, ele te mata. Esses caras, dependendo de quem for eleito, estarão na rua. Quer dizer, nós já estamos passando uma situação terrível, é uma tragédia, é uma barbárie civilizatória. Nós não podemos sair das nossas casas, não temos segurança absolutamente para nada, e o cara ainda fica dizendo que vai fazer isso, e tem votos. Quer dizer, essa é a tragédia brasileira. Isso me assusta, e tem votos. Eu fico ainda mais assustada, porque assim, ó, depois que passou metade do ano para cá, começou uma quantidade absurda de barbaridades, né? É no Congresso, é no Supremo. Cada hora tu vê uma coisa tão absurda que eles estão querendo ou votar ou aprovar até o final do ano. É até a ponte do Guaíba aqui que não vai ficar pronta, querem inaugurar até o final do ano. Então, assim, virou uma barbaridade, assim, porque parece que eles querem deixar mais problemas que nós já temos, deixar para o próximo governante. Nós temos que refletir uma coisa que é muito importante falar com o Congresso. Isso foi um assunto muito bom. Independente da eleição presidencial, hoje nós mudamos, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, nós conseguimos modificar cerca de 60% do Congresso Nacional. Isso sim é que vai decidir a governabilidade desse país. Porque antes, o que se via por causa de infelizmente, de uma mídia tendenciosa, que a gente sabe, né? Dizia, não adianta nada entrar qualquer um lá como presidente, porque o Congresso é o Congresso, vai mudar no máximo 20%. E eu me lembro que eu conversava com alguns amigos e dizia, não, veja bem, há um fenômeno acontecendo no país, vai haver muita mudança. Bom, passadas as eleições, olha o que mudou o Senado. Olhem o que mudou o Congresso. O Senado mudou quase 50%. Quase 50%. E o Congresso 60%. E detalhe, o partido do Bolsonaro, que é o PSL, existia um deputado, que era o Bolsonaro, 52. que ele não era do PSL, ele era do PP, né? Não, ele era do PSC. PSC, né? Foi pro PSL. Hoje o PSL fez 52 deputados. Vocês imaginam o que é isso? Mudou, é a segunda maior bancada. Isso é o que vai governar o país. Doutor, eu vejo assim, não sei se é a sua impressão também, dos nossos companheiros da bancada, eu vejo uma mudança de mentalidade, José Silva. Sim. Quer dizer, nós estamos mudando a maneira de pensar o país. Quer dizer, eu acho que isso, o grande trunfo que se traz dessa eleição, é exatamente que país que nós queremos, que nação que nós queremos. Essa é a grande questão. Quer dizer, eu sempre digo assim, o José Silva está de prova, a economia se ajeita. A economia se ajeita. O problema todo é a imoralidade pública, é a falta de ética. Por exemplo, o pessoal lá estão querendo taxar as fortunas, né? Eu fiz um comentário essa semana aqui, os países nórdicos fizeram isso aí, isso é um retorno ínfimo. O que tem que combater é a questão que diz respeito à corrupção. Por exemplo, o PIB brasileiro é 6 trilhões e meio bilhões e 500 bilhões. A corrupção, considerando todas as formas de corrupção que acontecem no país, toma isso 15%. Imagina 15% de 6 trilhões. É muito dinheiro. Só isso resolveria o problema do Brasil. Então, olha aqui, tem um candidato dizendo que vai combater a corrupção, mas o primeiro ato que já está certo que vai fazer que se for eleito é soltar o maior corrupto do mundo. Entra no Google para ver quem é o maior corrupto do mundo. Mas uma outra coisa que é importante, assim, que tu falaste dentro dessa renovação do Congresso, e muita gente diz, mas não adianta ter um presidente diferente que queira fazer coisas diferentes, tanto o presidente quanto o governador. Não é 100% das coisas que tem que passar pelo Congresso. Não. Tem muitas coisas que são atos de gestão, que o próprio presidente, que o próprio governador pode fazer sem precisar de uma votação no Congresso. Então, inclusive dar indulto para presidiário. Exatamente. Coisas boas e coisas ruins. Não, mas isso eu iria complementar. São coisas boas e coisas ruins que o presidente pode fazer. Ele pode ir lá e passar a caneta em muitas coisas. Mas, obviamente, se ele tiver um Congresso que for do lado dele, vai ser muito mais fácil, principalmente que o próximo presidente já vai chegar com um déficit de 139 bilhões. Reforma da Previdência precisa ser olhada já.
Diferentemente do que a gente vê por aí, que estão querendo aumentar ainda mais o salário dos aposentados e reduzir impostos. Cautela, gente, cautela, porque assim, ó, falar para a população, não estou nem falando de um ou de outro candidato, dizendo assim, falar é muito fácil, chega lá e fazer é muito difícil, depende de dinheiro, e dinheiro pode gerar muito sacrifício para a população. Tá? Perfeito, vamos adiante dizendo que acontece o 4º Fórum CIE Band de Ideias. É um evento espetacular, promovido pelo CIE do Rio Grande do Sul e pela Rede Bandeirantes. É um momento ímpar, são inscrições gratuitas, vagas limitadas, evidentemente. Isso tudo vai acontecer dia 31 de outubro, lá na sede do CIE, melhor dito, no Teatro do CIE, na Rua Dom Pedro II, 8.861, aqui na capital dos gaúchos. Então, olha aqui, ó. 4º Fórum CIE Band de Ideias, o futuro inteligente além da inovação, com o Gil Giardelli, professor e difusor de conceitos e atividades ligadas à inovação. É um momento de grande discussão nesse campo, nesse tema, nesse segmento. Então, essa oportunidade ímpar, né? É uma realização do CIE do Rio Grande do Sul e Rede Bandeirantes. Evento gratuito, vagas limitadas. Confirme sua presença até às 14 horas de 30 de outubro através do e-mail forumcie@band.com.br. Estacionamento no local é assim, ó, 8h30 recepção, 9 horas a palestra e 10h30 todos encerrando a palestra, todos voltando às suas atividades profissionais, ok, empresariais, enfim, tudo isso aí. Então, é um evento rápido, de grande importância, que é essa promoção do CIE do Rio Grande do Sul e da Rede Bandeirantes. Te liga que é um negócio muito bom, uma oportunidade singular pela capacidade do Gil Giardelli como professor difusor de conceitos e atividades ligadas à inovação. Olha aqui, minha gente, na hora de fazer uma refeição espetacular ao meio-dia, Hotel Plaza São Rafael, né? Refeições maravilhosas, espetacular. Aliás, os eventos sociais e empresariais no Hotel Plaza São Rafael são espetaculares, né? A gastronomia de toda a Rede Plaza é sensacional. Mas o Plaza São Rafael em Porto Alegre tem esse histórico maravilhoso, sensacional, ali na Alberto Pins 514. Mas os eventos sociais, casamentos, bodas, né, debuts, simpósios, congressos, né, atividades de sindicatos, instituições de toda ordem, acontecem com a mais alta frequência no Hotel Plaza São Rafael, pelo seu perfil, pelo seu currículo de local de grandes eventos, evidentemente, e pela qualidade dos eventos que acontecem ali. Então, melhor gastronomia passa pela Rede Plaza, especialmente pelo Hotel Plaza São Rafael. Então, na hora do almoço, Hotel Plaza São Rafael. Eventos sociais e empresariais, Hotel Plaza São Rafael, na capital de todos os gaúchos. E a Cobase, minha gente, trabalhando com benemerência num momento tão importante de aniversário do Grupo Cobase. Com 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. São 70 lojas. A matriz em São Paulo tem 11 mil metros quadrados. É espetacular, está aniversariando e fazendo uma atividade benemerente, muito importante. Dá uma olhada. Nós estamos em festa! A Cobase está comemorando 33 anos. E para isso nós preparamos uma campanha incrível de aniversário e contamos com a sua participação. O tema da nossa campanha é Juntos Podemos Mais. A Cobase tem 70 lojas espalhadas pelo Brasil. E neste aniversário, cada loja vai fazer uma parceria com uma ONG. Isso mesmo, serão 70 ONGs de proteção animal atendidas em todo o país. Cada ONG vai receber 500 quilos de ração. Mas o mais legal é que você pode votar na sua ONG preferida no hot site de aniversário da Cobase. As ONGs mais votadas vão receber uma cota extra de ração e produtos como vermífugo, shampoo e antipulgas. E no total serão 70 toneladas de ração doadas. E claro, se você também quiser fazer uma doação, é só escolher a ONG que você quer ajudar e ir até a Cobase, parceira dela. Então tá esperando o quê? Participe da nossa campanha. Compartilhe com seus amigos, porque juntos podemos mais! Isso aí, minha gente, a Cobase aí, então, mostrando a sua competência, a sua dimensão, a sua capacidade, né? Liderando esse mercado tão importante no país, que gera tantas divisas e tantos empregos e tantos tributos.
E a Cobasi é líder absoluta no país. E já tem 4 lojas aqui no Rio Grande do Sul, especificamente assim, no Shopping Canoas, no Barra Shopping Sul, no Shopping Praia de Belas e no Shopping Iguatemi. Vale a pena a visita, porque a garotada fica encantada com peixes coloridos. Eu estou falando de pet, mas tem peixes coloridos, tem floricultura, tem todos os pássaros lindos, maravilhosos, coloridos, e cachorrinhos, gatinhos, etc e tal, evidentemente, que é a grande fonte da Cobasi. Então, vale a pena uma visita, só uma visita já vale a pena. Floricultura também tem por lá. E produtos de higiene e limpeza muito bons e preços também lá no Assoalho. Sensacional. Vamos adiante dizendo que para você fazer uma viagem para o Canadá, Ásia, Europa, passe pelos Estados Unidos, ingresse pelos Estados Unidos, que o seu bilhete vai ter vantagens significativas nas tarifas, mais as promoções que faz a American Airlines. Então te liga com a American Airlines, o destino é a Ásia, é a Europa, é o Canadá, ingressa pelos Estados Unidos, que você tem um ganho espetacular nas tarifas com a American Airlines, mais ainda você pode usar milhas, evidentemente, e também as promoções que a companhia aérea American Airlines, que é a maior do mundo, faz com alta frequência. Então, na hora de viajar para o exterior, pense antes de comprar o seu bilhete, de definir a sua viagem e examine as condições que oferece a American Airlines para que você faça uma viagem espetacular com a melhor frota de aeronaves do planeta. É a maior companhia aérea do mundo que tem a melhor frota, aviões mais modernos. Aliás, a American Airlines deixou de voar de Porto Alegre para Miami em função da pista do aeroporto Salgado Filho. Agora, a Fraport, que está administrando o Salgado Filho, a empresa alemã, promete com brevidade a extensão da pista, né, do aeroporto Salgado Filho, que aí poderemos ter cargueiros aqui, mandando, né, toda a nossa produção industrial por via aérea, né, é tudo pelo pneu, pela rodovia, e aí nós temos pela via aérea e grandes aeronaves estarão decolando e aterrissando aqui em Porto Alegre. E aí a American Airlines promete que examina a volta dos voos entre Porto Alegre e Miami, que você sai daqui de noite e toma o seu café da manhã em Miami. É um espetáculo. E depois de lá, segue para outros destinos. Mas é uma viagem espetacular, rápida. Menos de 8 horas você desce em Miami. Sensacional, ok? Então te liga, que é maravilhoso. Fala, Luiz Fernando Uzaki. Preocupado, né? Um pouco preocupado na expectativa, Silva, do processo eleitoral. Principalmente. Você está falando de urnas? Também. Mas ela mete medo no eleitor, né? Lamentavelmente. É que esses fakes, eles têm alimentado essas notícias, eles têm alimentado essa dúvida, essa angústia, né? E essa, em tese, preocupação. Eu sempre acreditei nesse processo, mesmo quando era parlamentar, e já naquela época se levavam trabalhos, estudos e tratados da vulnerabilidade possível que teria essas urnas, não falando somente nesse processo eleitoral de agora de 2018. Mas isto, nessa eleição, tomou um tamanho muito maior, né? Através das redes sociais, contando fatos e insinuando coisas. Eu custo acreditar, eu sempre tenho um temor que o país mais democrata do mundo, os Estados Unidos, que tem um processo eleitoral seguro, não utiliza disso. E teria todas as condições tecnológicas e financeiras para implantar. Diz que está utilizando agora já em alguns estados. Mas está nessas que chamam as meias eleições. Isso, né? Exato. Mas está utilizando, estão mas querendo. Com o papel junto. Seja bem importante. Eu não sei até porque que não. Qual é o problema de ter o papel? Qual é o problema? Para te dar garantia. Vai custar 10 milhões. Mas 10 milhões para nós é nada para um país. 4 bilhões com os partidos de futebol. Exatamente, então para de dar dinheiro. Aliás, isso é um outro ponto, desculpa te interromper, que a gente tem que trazer depois, é que a grande prova é que o fundo partidário tem que acabar. Porque a prova é que o possível vitorioso não ganhou R$1, perto do outro partido. Mas desculpa. Daniel, é procedente. Essa eleição, ela é completamente maluca, diferente de todas, né? Quem não teve tempo de TV, quem não teve recurso... Quem não teve nada, né? Lidera as pesquisas. E aí? Não participou de debate, não participou de nada. Quer dizer, explica-se isso. A própria composição da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal, e falo isso da representação gaúcha, que a gente conhece mais, os candidatos que tiveram pouquíssimos recursos, eu diria alguns quase nada, né?
Mas é um ponto, se elegendo. É um ponto interessante. Será que não é um grande momento de mudança na política, no sentido de que para tu te candidatares a qualquer cargo político, tu não pode ser aquela pessoa que apareceu nos últimos 30 dias. Quem é esse cidadão, né? Tanto o próprio Bolsonaro quanto vários deputados que nós não conhecemos e hoje estão eleitos, se a gente for na base deles, são pessoas que trabalham na comunidade, são pessoas que são conhecidas na comunidade há longo tempo, há muito tempo, e que agora, vendo um cenário positivo, elas resolveram, bom, vamos me candidatar então, porque eu acho que agora eu tenho condições, porque acabou a situação eu vou me eleger porque eu estou ligado a alguma pessoa que tem dinheiro, que vai me dar dinheiro para a campanha, eu vou poder comprar o voto. Entre aspas, comprar o voto, vocês entenderam. Mas agora não, agora parece estar mais legítimo. É uma coisa que o brasileiro merece, a legitimidade, né? Então, eu vejo por aí. Então, é o tempo de consumo. O Bolsonaro, por exemplo, está na frente, sem dinheiro, mas ele é o quê? Ele é um cidadão que, vamos nos lembrar, faz 4 anos que ele está fazendo campanha. Faz 4 anos que ele está indo a todo o Brasil. Né? E ninguém... Não, o Bolsonaro surgiu. Não, o Bolsonaro surgiu, ele está há 28 anos como deputado. Aí eu me lembro nas pesquisas, diziam, mas qual é a sua experiência política? Meu Deus do céu. Tem uma vasta experiência política. Assim como o Haddad tem experiência política, como outros políticos que estão aí têm. Mas assim, o que se mostrou? Aquilo que a Igreja Católica está pedindo, né? Vamos buscar o voto em quem é correto, em quem está se mostrando correto, né? Vamos esquecer um pouco as fake news e vamos observar o que acontece. Eu acho que isso é a tradução da situação. E a população até estava, acho que nessas eleições esteve bem receptiva para isso, né? Um exemplo que nós tivemos, nosso colega de bancada aqui, o Fernando, né? Que foi candidato a deputado e fez uma votação bastante expressiva. Foi a primeira vez, ele não é um político, mas é uma pessoa da comunidade. Isso, exatamente. E foi legal, assim, ele fez uma campanha muito amparado na questão hoje da segurança e teve uma votação expressiva, primeira vez que ele... De um partido que é inexpressivo, sem tempo de TV. Sem tempo de TV, sem dinheiro, sem nada, fez uma votação bastante expressiva. Isso também traz muito a necessidade, talvez, com um Congresso modificado, de nós modificarmos a forma de votação. Quem sabe a distrital, né? Que a gente tanto fica só sondando como é que funciona. Quem sabe essa não é mais legítima hoje em relação a que existe, né? Quem sabe tem que acabar essa situação de onde um deputado da majoritária, né? Onde um deputado fez lá 1 milhão de votos, ele leva o que fez 1000. Isso é certo? Não é. Isso está justo? Por quê? Eu acho que tem aí quem é o mais votado. Doutor, né? uma outra coisa que eu acho que me preocupa, que eu acho que deveria acontecer, nessa reforma partidária, estabelecer assim, o cara tem mais uma reeleição só, não pode ficar se reelegendo 30 anos, 40 anos. Concordo. Por quê? Veja bem, os bancos, citando os bancos, porque eu não vejo assim, claro, o cara tem que ter uma visão política da coisa, mas ele tem que saber, sobretudo, um tino administrativo. Nós precisamos de gente que saiba gerenciar as coisas. Exato. Por exemplo, assim, os bancos. É difícil tu pegar um gerente que está há 15 anos na gerência do banco. Por quê? Para não criar aqueles vínculos, né, com a clientela. Os bancos são espertos nessa coisa. Então, eles evitam criar isso aí. Então, vai mudando o gerente. O banco tem 200 agências. O parlamento é 3 ou 4. Eu estou te dizendo assim, mas o princípio é esse. Quer dizer, no momento em que tu tem um camarada, viu, o Renan Calheiros, se reelegeu. Por quê? É um feudo que ele criou lá. Então, de comprometimentos mútuos e tal. Então, isso impediria isso. Quer dizer, ok, o cara tem só 2 reeleições, acabou. É verdade? Isso é uma coisa muito importante, porque para não criar esses feudos, se a pessoa sabe que ela vai ficar 1, no máximo 2 mandatos, tem bastante relevância. Ele vai ter que estar sempre se reinventando e modificando para melhorar. Hoje convém, isso é maquiavélico, né? Convém deixar o povo com fome. Quando o povo começa a se rebelar um pouquinho, dá um pouquinho de comida, tu vira Deus. Essa Maquiavel escreveu isso. Dá um Bolsa Família. Exatamente. É migalha, mas efetivamente não se muda porque a pessoa quer se perpetuar. E poder vale muito mais do que dinheiro, né? É uma coisa incrível. Mas essa eleição, essa eleição já mudou um pouco. Já mudou. Esses feudos, feudos do Sarney, começaram a... O Sarney não tem mais representação, né? Foram derrotados. Foram todos derrotados. Claro que eu concordo contigo na questão do Renan, alguns ainda sobreviveram, poucos, né? Eu acho que essa eleição... eleição... não passa dessa.
A próxima eleição vai. Não tem a menor dúvida. Muda-se o resto, Só né? que ganhou 8 anos, né? Ganhou 8 anos. Ganhou 8 anos. Esse é o grande problema. Mas é uma voz solitária hoje, né? Eu acho que Bem mais aquele solitário. poder dele diminuiu muito. Primeiro que ele diminuiu a bancada do MDB e a do PT. própria bancada teve uma renovação. Quer dizer, aquela liderança que até então ele exercia não vai exercer nessa nova bancada. Mas tem 8 anos. Esse é o problema. Né? Vamos de novo dizer que celular ao dirigir, jamais. Jamais, porque você coloca em risco a vida das pessoas que vêm no sentido contrário ao que você está dirigindo, ok? Coloca a sua vida em risco e aqueles que estão lhe acompanhando no seu veículo. Então, seja responsável. Jamais utilizar o telefone. É difícil, eu sei, o pessoal reluta com isso aí, a gente vê o dia inteiro, ande no trânsito aí, eu ando no trânsito, e as pessoas, muita gente usando o telefone. E as campanhas estão aí, e as tragédias estão aí. Mas, por favor, conscientize-se. Jamais. Deixa longe, silencioso, que daí não desperta aquela vontade de atender quem é que não. Não, esquece. Durante o trajeto, esquece que tem comunicação, ok? Campanha do Detran do Rio Grande do Sul, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, dá uma olhada. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ok, Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja, tem agente. É uma referência nacional do Cindy Lojas Porto Alegre, é um orgulho para nós gaúchos, né? Uma instituição, um sindicato com este padrão. É referência nacional em gestão e organização. É de duas gestões para cá, né? Ronaldo Serikov e Paulo Cruz. O Ronaldo Serikov fez 2 gestões, Paulo Cruz também está fazendo 2 gestões, que foi uma guinada na história do Cindy Lojas Porto Alegre. Ele hoje é outro tempo, é página virada, é referência em organização e gestão. É uma diretoria coesa, sintonizada, funcionários capacitados, tudo funcionando absolutamente por música, como se diz. Por isso, tem esse desempenho extraordinário, Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem agente e ele faz um varejo mais forte. Simone Magalhães, eu te pergunto o seguinte, essas incertezas sobre planos de governo de Bolsonaro e Haddad estão mexendo aí com o mercado financeiro, com uma série de otimismo, cautelas, né, destoando uma coisa da outra. Como é que tu, como uma economista altamente qualificada, enxerga esse desempenho, essa situação desse momento? Então, Silvas, a gente está passando por um momento muito similar com o que nós tivemos no pós-impeachment, né? Nós tivemos uma euforia do mercado, o mercado aumentou a confiança, né? Porque era o que precisava ter aquele impeachment e nós tivemos um novo presidente do país que ele assumiu com muitas esperanças, só que ele não realizou grandes coisas. O que está acontecendo hoje? Hoje o mercado financeiro, eles adotaram já um candidato que é o melhor dentro do mercado financeiro. A cada nova pesquisa que sai, a gente vê o dólar cai, a bolsa sobe. Então, assim, é nítido que o mercado financeiro já escolheu o seu candidato. Mas no contraponto disso, o que nós estamos vendo? Que as empresas, que a indústria não está com a mesma, tomando o mesmo rumo. Por que isso? Porque quando teve a época do impeachment, né, que os empresários, eles tiveram uma certa euforia e começaram a iniciar um processo de investimento, na sequência isso não se concretizou. Então agora os empresários, eles estão muito cautelosos, principalmente a indústria. Mesmo assim, nós tivemos agora uma criação de 138 mil novos postos de trabalho no Brasil, mas ainda temos quase 13 milhões de desempregados. Mas o empresário tem cautela. E principalmente por quê? Porque nenhum dos 2 candidatos a presidente do país tem um plano claro de governo para a questão econômica. Claro que a gente sabe que a crise econômica maior do nosso país é a crise política.
Só que o empresário, ele está cauteloso. Ele quer esperar, ele quer passar as eleições, chegar janeiro, vamos ver quem vai ser a equipe, quem vai ser todo o ministério que vai ser montado, quem serão os nomes, qual a credibilidade, para daí sim, 2019, poder tomar alguma atitude em relação a isso. Perfeito, perfeito. Ok? Fala, Silvio Lopes. Mestre Silvas, em 2000, nós tínhamos no mundo todo 13 bilhões de dólares circulando, procurando mercados para serem objeto de investimentos. São chamados os capitais rentistas. Hoje, no mundo todo, tem 37 bilhões e meio de dólares. Como a Simone colocou, na verdade, o capital ele procura um porto seguro, onde tenha, do ponto de vista jurídico, haja estabilidade, a garantia aos contratos, a estabilidade econômica, haja uma visão de mercado, né? E isto o mercado já detectou num candidato, que é no caso do Bolsonaro. Então é por isso que reage positivamente. Então, se a economia brasileira, a partir do ano que vem, ela começa a dar esse salto e vai dar esse salto, exatamente por esses parâmetros que estão sendo atendidos. Ou seja, o mercado quer estabilidade econômica, segurança jurídica e quer, sobretudo, garantias de que a corrupção será debatida. Porque imagine o seguinte, você é um empresário de fora, tem capitais, tem $1 bilhão para investir. Como é que eu vou investir num país em que a corrupção é o grande motor para alimentar a classe política e empresarial também? Quer dizer, tu não vai colocar o dinheiro ali. Eu falei um outro dia aqui que uns amigos nossos da minha turma de economia foram no Panamá numa reunião com empresários da América Latina. E a maioria deles, 80% disseram, nós não vamos do Brasil porque os nossos executivos não querem o Brasil porque eles correm perigo de vida. Esse é o problema. Então, se nessa eleição nós continuarmos o barco como tem acontecido há 15 anos e não fizermos este revés, essa inflexão total, nós vamos continuar carentes de investimentos, nós vamos continuar cada vez mais pobres e cada vez nos integrando nessa questão bolivariana aí que só traz pobreza, miséria, desilusão e desesperança. E detalhe, né, Silvio? Por exemplo, a gente fala que o mercado financeiro, né, ele está assimilando bem isso, mas o que a gente precisa não é esse capital especulativo, né, que vem para cá só porque o Brasil tem uma taxa de juros alta. A gente precisa do investimento, do capital produtivo que vai vir para cá e vai gerar economia. Fixo, Exatamente. E para esse capital vir para cá não é só aumentar a taxa de juros, nós precisamos ter uma estrutura, uma política econômica clara com um olhar de longo prazo para poder atrair isso. Uma certa estabilidade política e uma segurança para os executivos. Com certeza. Perfeito. Então vamos dizer que Centro Integração Empresa Escola também é referência nacional. O nosso Centro Integração Empresa Escola, CIE, do Rio Grande do Sul, é espetacular, é uma referência nacional também, porque ele é PhD na sua estrutura, na sua dimensão, na sua gestão. Ele é muito, muito organizado. E os estágios, né, que são realizados por ali, são espetaculares, onde determina-se o destino de muitos jovens, as tendências profissionais desses jovens que passam pelos estágios do CIE, o Centro Integrado Empresa Escola. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens que estão sempre sedentos de oportunidades, como você vai ver. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Vamos adiante dizendo que a Algar Engenharia é a grife da melhor construção, né? A Algar Engenharia é uma empresa gaúcha que vem varrendo de São Paulo para baixo as melhores obras comerciais, passa pela Algar Engenharia, que tem uma filosofia da qual ela não abre mão, que é prazo de obras e qualidade de obras.
um grande magazine, um shopping, um supermercado, né? Um Magazine Luiza, um Camicado, Calunga, Paquetá, Lojas Renner, tudo isso aí é Algair Engenharia. A grife da melhor construção e a garantia de um comércio exitoso, evidentemente, né? Porque é um talismã Algair Engenharia, né? Então é espetacular. Por exemplo, Coco Bambu é uma obra espetacular no restaurante de primeira grandeza em Porto Alegre, lá no Shopping Guatemi, é uma obra da Algair Engenharia, Coco Bambu. Vários pavimentos, espetacular, um grande investimento, né? Então, galeterias, joalherias, farmácias, qualquer dimensão de atividade comercial, numa obra comercial, passa pela garantia da Algair Engenharia, comandada lá pelo engenheiro Oscar Algair, que é nosso companheiro de bancada também, ok? Uma empresa com mais de 30 anos, que é grife no país. Tem sede em Porto Alegre, Rua Vila Gacabrita, 393, telefone 3339-1250 e o site é algair.com.br, ok? Aí o supermercado Zafre, lá na Zona Sul, o supermercado Zafre Hípica, é uma obra da Algair Engenharia. É um supermercado lindo, maravilhoso, extremamente moderno, de uma plástica maravilhosa, uma exposição de produtos sensacional, obra da Algair Engenharia. Um grande projeto e uma obra maravilhosa. Que a coisa mais difícil que tem é fazer obra em shopping. A coisa mais difícil, primeiro pelo horário de trabalho, só pode trabalhar à noite. Segundo, pela velocidade que exige a qualidade de obra. Eu tenho a experiência de já ter feito obra. O tio Oscar, o Algair já ter feito obra para mim e ele absolutamente é o melhor dele, é o melhor que disparado. Tem, disparado. Ele faz dentro do prazo, ele faz uma qualidade impecável. Não é à toa, né, que tem essa tradição. Exatamente. Que o Algair tem. Exatamente. E agora é escritor ainda, né? Tá bom, as horas de folga, né? Tá ganhando muito dinheiro, né? Aí o Oscar já tá escrevendo. Uma delícia. Não, é escritor. Livro. Não, fez um livro maravilhoso. Não, o livro dele maravilhoso. Tu começa a ler, não quer parar. Oscar, tô lendo, já li a metade do teu livro. Muito bom. Fala, Silvio Lopes. José Silva, o Ministério Público do Trabalho anunciou hoje à tarde que as empresas de Santa Catarina foram as que mais foram denunciadas pelos empresários, porque os empresários tentaram orientar o voto de seus trabalhadores. Assim como diz o Cláudio Candiota aqui nesse programa, eu acho que realmente essa democracia brasileira é um simulacro de democracia. Veja bem, os empresários não podem fazer isso com seus funcionários. Agora, o sindicato dos trabalhadores pode entrar na empresa com bonés, com tambor e faz não fazendo orientando, não, fazendo pressão para os trabalhadores votar nesse ou naquele coisa. Onde é que se viu isso? Aí eu me lembro, né, dessas questões das instituições. A democracia, ela necessita de algumas instituições para ser forte, poderosa, consolidada, chamadas instituições inclusivistas. Esta do Ministério Público do Trabalho mostra que nós realmente estamos muito mal de instituições. Não quero generalizar, porque o Ministério Público exerce um papel importante na estrutura toda jurídica do país. É importante. Agora, ele se mostrou, nesse caso, extrativista. Porque, na verdade, é o empresário que gera riqueza, é o empresário que gera renda, que gera impostos, que gera empregos. Este tipo de atitude desestimula os empresários. Porque, olha aqui, eu sou dono do meu negócio. Como é que eu não vou orientar aqui, ó? Se ganhar tal candidato, a empresa vai ter isto, aquilo. Se ganhar o outro, vai ter assim, assim, assado. Eu tenho obrigação até de dizer isso para ele. Eu não estou cooptando o trabalhador, eu estou orientando ele dentro de uma questão macroeconômica. Quer dizer, ali tem em jogo o emprego deles. Se ele perde o emprego depois, quem é o Ministério Público vai dar emprego para eles? O partido político vai dar? Não, é o empresário que dá. Então, aqui no Brasil, José Silva, se criou essa coisa de demonizar o empresário. O empresário, o lucro é demonizado. E o que é glorificado é o bandido, o assaltante, o criminoso e o político corrupto. Sim. Esse é o problema. Onde é que nós vamos? Isso aí existe, porque quem está fiscalizando, obviamente, é ligado ao Estado e tem o máximo interesse de um Estado inchado. Um Estado desinchado, um Estado pequeno, ele tem que efetivamente fiscalizar. Pega a maioria dos funcionários públicos. E eu falo isso com categoria porque meu pai era funcionário público, minha mãe funcionária pública, eu não estou criticando o funcionário, eu estou criticando a forma que se criou do funcionalismo público e o tamanho que ficou inchado o Estado. É um leviatã. Exatamente. Como que nós podemos aceitar que 60% do que se arrecada vai para a folha de pagamento? Então o Estado, ele arrecada para se pagar e o resto? Como é que fica? Onde é que está? Como é que funciona? Isso não pode.
Esse é o problema. Então, por isso que se demonizou o empresário, porque o empresário é altamente contra. Mas quem é que gera riqueza? O que está acontecendo hoje com a Venezuela? Depois de tudo. A Venezuela acabou. O Maduro acabou por quê? Ele acabou com a riqueza do país. Eles não têm comida, não tem nada, porque eles não produzem nada, a não ser gasolina. A gasolina tu compra 1 litro por 1 bolívar, que não é nada. Tu enche o tanque com $3. Não, minto. Com $3 tu enche quase 3 mil litros de gasolina, tu compra com $3 na Bolívia. Sim, mas tu vai comer gasolina? Não. Tu tem que ter produção. Então é isso que as pessoas têm que entender. Aliás, a eleição no Brasil aqui vai definir o futuro da Revolução Bolivariana na América do Sul. Sim, vai acabar. Se acontecer o que está acontecendo aqui no Brasil, vai acabar com isso. Graças a Deus, nós podemos ter uma América livre dessa questão toda que infelicitou grandes nações, que matou mais de 200 milhões de pessoas. Não é a ditadura militar, como dizem na propaganda, que matou milhares e milhares de brasileiros, não. Foram menos de 500 que morreram na ditadura militar. Ok, vamos adiante, dizendo que na hora do melhor rancho só tem um destino, né? Claro, só um destino, que é Grupo Zafre, Hipermercado Zafre, Zafre Bom, Supermercado Zafre. Melhor preço, melhor atendimento, melhor produto. Cartões Zafre, os 2 são sensacionais, milhas aéreas, preços lá no assoalho, parcelamentos para quem tem os cartões Zafre. 2 cartões espetaculares que dão inúmeras vantagens. Então, se você não tem um cartão Zafre, faça isso imediatamente e vá usufruir de todos os benefícios que ele traz para você. Só o Grupo Zafre proporciona isso para você. Um padrão de supermercado que encanta a todos nós gaúchos e paulistas, evidentemente. Então, Grupo Zafre, Supermercado Zafre, a melhor compra, o melhor rancho, tudo de bom passa por ali. Dá uma olhada. Muito bem, vamos adiante. Quase o fechamento do nosso programa, 20 horas e 3 minutos, faltando 2 minutos de fechamento. Mais um pouquinho para cada um. Fala, Silvio. Certamente amanhã é o último dia da semana que não estarei aqui. Só uma recomendação. Assim como a OAB, como os católicos, eu recomendo: não vote em candidato corrupto ou que seja ligado a grupos corruptos. Verdade. Fala. Eu acho que eu endossaria, Silvio, também, não vote, não anule o voto. Não anule o voto. Ah, porque eu não anulo o voto. É um processo mais democrático. E eu insisto para que nós, claro que é importante a eleição nacional, evidentemente que sim, mas a eleição do Rio Grande do Sul, acho que o Rio Grande está num momento que ele precisa ter olhos maiores para o nosso futuro. Quer dizer, qual é o projeto que vai fazer com que o Estado possa finalmente andar num caminho mais seguro. Acho que nós temos que ter essa consciência. Temos 2 modelos parecidos, muito parecidos, mas um com muita experiência e outro ainda não com uma experiência comprovada. Então tem que se olhar com muita calma, se pensar no Rio Grande e muita consciência na votação. Perfeito. Vamos adiante? Fala, Daniel. Aquela velha história, vote consciente, é um chavão, mas mais do que nunca hoje, vote olhando para o seu candidato, estudando todos os candidatos. Esqueçam as pesquisas, elas não levam a nada e se mostraram erradas já faz muito tempo. Vote olhando para o melhor programa que você acha. Vai abrir o voto, Fernando? Eu voto, eu sou hoje presidente do MDB municipal. Eu sou vice-presidente e presidente em exercício. Evidentemente que estou na campanha direta do Sartori, respeitando muito o Eduardo Leite, acho que é um candidato belíssimo, tem todas as condições, mas estou em campanha firme para o Sartori, porque eu entendo que o Rio Grande tem que ser mantido este projeto que está estabelecido. Perfeito. Gente, vamos embora. O programa se despede. E eu não vai dar um dedinho para mim, não. Todo mundo falou para os eleitores, eu quero falar para os candidatos. Que seja muito bem-vindo nosso próximo presidente, nosso próximo governador e que faça uma equipe com técnicos e que ajude a botar o nosso estado e o nosso país para frente. Perfeito. Nos despedimos amanhã às 19 horas, mais um programa, atividade como acontece há quase 26 anos, sempre ao vivo. Boa noite e até lá.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.